Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Wilson da Cálculos Contabilidade. Hoje iremos falar um pouquinho sobre um tema que deixa muitas dúvidas para o empreendedor brasileiro, que é a opção de tributação pelo regime de lucro presumido. O lucro presumido, assim como o Simples Nacional e o lucro real, é um regime tributário, ou seja, é uma forma de calcular e de recolher os impostos das empresas. Se compararmos o lucro presumido com o lucro real, ele é um regime bem mais simples, pois o cálculo dos impostos se baseia em uma estimativa de margem de lucro sobre o faturamento, uma presunção de lucro, por isso o nome lucro presumido. Para calcular essa estimativa de lucro, existem percentuais fixos estabelecidos pelo governo. Esse percentual é também chamado de fator de presunção e varia entre 1,6% e 32%, dependendo do ramo de atividade da empresa. Alguns exemplos. Uma distribuidora de combustível tem como fator de presunção percentual de 1,6%. Serviços de transporte, exceto transporte de cargas, tem fator de presunção de 16%. Empresas de comércio em geral ou indústria têm fator de presunção de 8%. Empresas de serviços em geral, exceto os serviços hospitalares, têm fator de presunção de 32% e por aí vai. Por exemplo, se uma empresa fatura R$100 mil por mês e o seu fator de presunção é de 8%, o seu lucro presumido no mês será de 8 mil. E é sobre essa base que será aplicada a alíquota do imposto, para então chegarmos ao valor dos impostos que serão pagos. É muito importante esclarecer que quando falamos em presunção de lucro, nos referimos apenas ao cálculo do IRPJ e da contribuição social. Essa estimativa não tem aplicação sobre o cálculo dos demais impostos devido pela empresa, tais como o PIS, a COFINS, o ICMS ou o ISS. Esses impostos são calculados diretamente sobre o faturamento e cada um tem a sua alíquota própria. Por conta da maior simplicidade e praticidade dos cálculos e nos controles, o presumido é uma forma de tributação muito utilizado pelas empresas Brasil afora. E normalmente, as empresas fazem a opção por esse regime baseando-se em um planejamento feito por um profissional da área contábil ou por um tributarista. Vale a pena optar pelo lucro presumido? Essa é uma dúvida muito comum entre os empresários, mas é normal. Afinal, entender os tributos no Brasil não é uma tarefa muito simples. Bom, a opção pelo lucro presumido pode trazer vantagens e também desvantagens para as empresas. Vou falar agora algumas vantagens em estar no lucro presumido. O ganho financeiro quando a margem de lucro da empresa é superior ao fator de presunção estabelecido pelo governo. Mesmo que essa margem seja maior, a sua empresa irá pagar o imposto pelo cálculo do presumido. A facilidade no cálculo e no recolhimento do IRPJ e da contribuição social. As alíquotas de PIS e COFINS são menores no lucro presumido, 0,65% e 3%. A apuração do IRPJ e da contribuição social não depende da apuração dos lucros mensais da empresa. O imposto de renda e a contribuição social são pagos trimestralmente e não mensalmente, como é no lucro real. Algumas desvantagens em estar no lucro presumido. Impossibilidade de deduzir do lucro as despesas operacionais para calcular os impostos. Limitação de faturamento anual em 78 milhões de reais. Restrição para algumas atividades, tais como banco comercial, banco de investimento, sociedade de crédito e etc. Essas empresas são obrigadas a optar pelo lucro real, independente do valor de faturamento. Já para as pequenas empresas, muitas vezes o presumido acaba sendo inadequado porque os impostos não são unificados em uma guia única de pagamento, como é o caso do Simples Nacional. Então, como decidir entre o lucro presumido, real ou Simples Nacional? Digamos que essa escolha, em alguns casos, é uma tarefa bastante complexa, pois irá resultar em mais ou em menos lucro para o seu negócio. Nesse caso, é necessário fazer uma análise criteriosa da sua empresa. É preciso verificar o ramo de atividade em que você atua, o faturamento anual da sua empresa, a margem de lucratividade,
o volume de despesas dedutíveis e principalmente a forma de gestão ou de administração da empresa. Essa análise ela deve ser feita com bastante atenção, pois a opção tributária é feita uma vez por ano no início de cada exercício e é irretratável pelo ano todo. Portanto, pessoal, é sempre importante contar com o auxílio de um profissional da área, um contador ou um especialista tributário. Essa pessoa terá condições de te ajudar nessa tomada de decisão. Um profissional capacitado vai poder te orientar e te auxiliar sobre a melhor opção tributária, considerando inclusive a questão das obrigações acessórias envolvida em cada um desses regimes. E lembre-se, a escolha do lucro presumido é uma decisão estratégica para sua empresa, que pode impactar diretamente nos seus resultados. Portanto, não deixe de buscar informações antes de fazer a opção. E lembre-se, a escolha pelo lucro presumido é uma decisão estratégica que pode impactar diretamente nos resultados do seu negócio. Portanto, não deixe de buscar informações antes de fazer a opção. Espero que esse vídeo tenha sido útil e que tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre o assunto. Se tiver alguma dúvida ou sugestão de tema, mande aqui embaixo nos comentários que a gente responde. E não esqueça de deixar seu like e de compartilhar o vídeo com seu amigo. Um grande abraço e até a próxima!